Olá, galerinha aqui do canal, Karine Dicas Preciosas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, estou casada com Rogério de Martini e juntos somos papais de um menininho chamado Benjamin, de 2 aninhos de idade. Bom, qual é o tema do vídeo de hoje? Tu és o Deus que me vê. Isso mesmo. Deus, ele é o olho que tudo vê. Ele está te vendo, ele está me vendo e Deus está nos vendo em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. Bom, essa palavra, ela está fervendo no meu coração. Hoje eu acordei e desde manhã o Espírito Santo de Deus tem queimado essa palavra no meu coração para mim compartilhar com vocês essa palavra, né? Eu não sei se você está passando por algum momento difícil, onde você se sente abandonado por alguém ou abandonado pelo próprio Deus, ou se sente abandonada. Não sei qual é a sua situação que você vai assistir esse vídeo hoje, mas eu quero falar para você, Deus está te vendo, Deus está me vendo e ele vai pôr a boa mão dele sobre a sua vida ao seu favor. Bom, qual é o contexto em que essa palavra foi inspirada? Essa palavra de Deus, para vocês entenderem o que o Senhor está falando no meu coração, eu vou ler junto com vocês. Se você tiver uma Bíblia aí, quiser ler junto comigo, né? Gênesis 16, versículo 13. Está escrito o seguinte: E o Senhor que lhe falou, ela o chamou, Deus que me viu, porque ela disse: Aqui eu vi aquele que me vê, e eu viverei depois. Gente, que palavra forte é essa? Para vocês entenderem um pouquinho dessa história de Gênesis 16, eu vou compartilhar com vocês aqui o contexto em que foi escrito Gênesis 16. Bom, aqui está falando sobre Agar. Abraão e Sara, eles tinham uma serva, na verdade eles tinham vários servos e servas, e Agar, né, que falou esse versículo aqui, que falou essa frase, ela estava ali sendo, o Senhor tinha enviado um anjo para falar com Agar. Ela estava num contexto de fuga da sua senhora. Agar, ela era uma escrava que trabalhava para Abraão e Sara, e Abraão e Sara, até esse momento, eles eram estéreis, né? Eles não podiam ter filhos. A patroa de Agar, a senhora de Agar, ela era estéril. Sara era estéril. Então, ela não podia ter filhos. E aí, o que aconteceu? Sara pediu para Abraão tomar a sua serva Agar e dar um filho, né, para ela. E aí, Abraão obedeceu o que a sua esposa Sara pediu e ele engravidou Agar. Então, Agar, ela estava no contexto de fuga no momento que foi escrito Gênesis 16, 13. Por quê? O que aconteceu logo em seguida? Depois que Agar, a serva de Abraão e Sara, engravidou, ela começou a desprezar a sua senhora. E aí, o que aconteceu? Sara não gostou daquilo. Sara pegou e começou a maltratar Agar. E aí Agar estava aqui nesse momento fugindo da sua senhora, porque ela não aguentou os maus tratos. Agar estava grávida de Ismael, filho de Abraão, seu patrão, seu senhor, e ela estava fugindo. E nesse momento ela estava ali numa fonte. E foi quando o anjo do Senhor a encontrou. E ela falou: Tu és o Deus que me vê. Então, nesse primeiro momento em que Agar está no deserto, ela está numa situação em qual ela está fugindo da sua patroa Sara e do seu patrão Abraão, porque ela estava fugindo dos maltratos da sua senhora e ela se encontrava grávida. E aí o anjo do Senhor vem enviado para ela e falou assim para ela: Agar, volta para sua senhora, volta para o seu senhor, porque esse filho que você está carregando se chamará Ismael e ele será a descendência de Abraão. Ele fará parte da descendência de Abraão. E eu vou multiplicar essa nação, vou multiplicar Abraão, eu vou multiplicar a nação através de Ismael. E tanto é que isso aconteceu, depois Ismael se tornou um grande povo, se multiplicou, né? E aí foi uma ordem.
E aí o que acontece? Agar obedeceu. Ela tinha esse coração obediente. Gente, se vocês escutarem um barulho, vários barulhos aqui, é o meu bebezinho que está brincando. Se vocês escutarem ele falando, é o meu bebezinho. Eu já peço desculpa para vocês. Então foi nesse contexto em que foi escrito. E a Agar, ela se sentiu ali muito amada por Deus. Ela sentiu a presença de Deus quando ela falou: Tu és o Deus que me vê. Porque ela estava numa situação dela, estava fugindo. Ela se colocou naquele deserto, ela se colocou naquela situação, ela estava grávida, fugindo dos maltratos da sua senhora. Por quê? Ela tinha sido orgulhosa, ela tinha afrontado Sara, ela se achou muito porque ela conseguiu engravidar e a sua patroa não conseguia engravidar. E aí aconteceu tudo isso e ela estava naquele momento. E aí o anjo do Senhor a encontrou e ela ficou surpresa. Ela falou assim: Tu és o Deus que me vê? Ela falou aqui 2 vezes: Tu és o Deus que me vê. E muitas vezes nós nos encontramos assim, num momento de deserto na nossa vida, aonde nós mesmos nos colocamos naquele deserto por decisões que nós tomamos, por coisas que nós fazemos, e aí nós nos colocamos ali naquele deserto. E foi o que estava acontecendo com Agar nesse momento. Então, ela estava ali naquele deserto, fugindo da sua senhora por decisão que ela tinha tomado de afrontar a sua senhora, de ser orgulhosa, de ser arrogante. E aí a sua senhora começou a maltratar e ela fugiu. Só que o que acontece? Agar, ela tinha um coração obediente. Porque quando o anjo do Senhor mandou ela voltar para Sara, para Abraão, que Deus ia fazer do filho dela, Ismael, que estava no ventre dela, uma grande nação, ela obedeceu e voltou. E aí o que acontece? Quando ela voltou, Deus abençoou Sara com um filho, que é Isaac, que é o filho da promessa, que é o filho legítimo de Abraão e Sara. E aí o que acontece? Aconteceu algumas situações, e numa dessas situações, Ismael já estava grandinho, cresceu com seu irmão Isaac, e aí um dia Sara viu Ismael rindo de Isaac. Essas coisas bobas que acontecem entre adolescentes, um ri do outro, né? Isso é normal, isso é comum entre adolescentes. E aí Sara não gostou do que viu, porque ela achou aquilo uma afronta contra o seu filho, Isaac. E aí ela pegou e expulsou Sara. Ela, juntamente com Abraão, expulsaram o Agar. Desculpa, eu falei a pessoa errada. Ela, juntamente com Abraão, expulsaram o Agar da casa dela. Ela falou assim: eu não vou aceitar essa situação de afronta, aonde Ismael está afrontando o meu filho. E aí, ela e Abraão expulsaram o Agar para o deserto, com um cântaro de água e com pão. Talvez ali para durar 2, 3 dias, aquela água, aquele pão. Então, vocês imaginam essa situação. Dizem alguns estudos bíblicos que Agar foi expulsa ali numa época que Ismael estava entre 14 e 17 anos. Alguns estudos bíblicos e teológicos falam que o seu filho Ismael estava nessa fase da adolescência, entre 14 e 17 anos. Você imagina a situação dessa mulher, mãe, com seu filho adolescente, entre 14 e 17 anos, andando pelo deserto, porque não foi dado nenhum camelo, não foi dado nenhum jumento, não foi dado nenhum meio de transporte para ela. Simplesmente Abraão pegou, deu água e pão e mandou ela embora. E ela foi expulsa ali por Sara e por Abraão. Então você imagina, você é mãe, passar por uma situação dessa. E aí o que aconteceu? A Bíblia conta em Gênesis 17 que teve uma hora que Agar parou ali no deserto porque ela não encontrava, já tinha acabado a água dela, já tinha acabado o pão dela, e ela parou ali no deserto e deixou o filho dela ir andando, e ela ficou olhando de longe. Ela falou assim: eu não vou suportar ver o meu filho morrer nesse deserto. E aí o que acontece? A Bíblia fala que ela estava ali naquele momento, vendo seu filho se distanciar, esperando a morte vir sobre a vida dela, sobre a vida do seu filho. E aí o que acontece? Deus resgatou ela novamente. E muitas vezes a gente vive momentos no deserto que nós somos colocados lá por outras pessoas, não são desertos que nós queremos estar. E Agar estava passando por essa situação. Ela foi expulsa da casa de Abraão e Sara, e ela foi expulsa para o deserto não porque ela quis. Foram decisão dos seus patrões, dos seus senhores. E muitas vezes você está aí no fim do casamento, indo até, talvez até por um divórcio, não é por uma decisão que você quer.
O seu cônjuge que tomou aquela decisão. Talvez ali você está passando por um momento de traição, de abandono. E ninguém quer isso. Ninguém quer ver o seu casamento se acabar. Ninguém quer ver o seu filho morrer. Ninguém quer ver um sonho morrer. Né? Às vezes a sua empresa está falindo, não foi por decisão que você tomou, talvez outras pessoas tomaram decisões e aquela empresa está falindo e você não quer. E você está sofrendo. Você está passando aí por um deserto financeiro, por um deserto emocional. Que você não quer, que foi decisões de outras pessoas que colocaram você aí nesse lugar. Então, se você está passando por esse momento de abandono de um parceiro, de uma parceira, onde aquela pessoa decidiu sair de casa e morar com outra pessoa, ou simplesmente falou, não quero mais, e você está sofrendo por uma decisão que não foi você que tomou, Deus está te vendo. O Deus que tudo vê, de Gênesis 16, 13, ele está te vendo, ele está me vendo, ele é o olho que tudo vê. Você não está sozinho, você não está sozinha. E Deus vai estender a boa mão dele sobre a sua vida, assim como ele estendeu sobre Agar e Ismael. Se você está passando por um momento de deserto financeiro, onde outras pessoas te prejudicarem na sua empresa ou no seu trabalho, e você perdeu essa porta de emprego, que era o sustento da sua família, e aí você foi mandado embora por causa do erro de alguém, ou de uma injustiça de alguém, ou por maldade de alguém, Deus está vendo. E Deus vai fazer justiça. Entrega essa situação nas mãos de Deus. A Bíblia fala que nós devemos entregar nas mãos de Deus aquilo que nós estamos passando. Deus é um Deus justo e fiel. Ele vai tomar providência ao seu favor. Fala, Senhor, estou passando por esse momento, me ajuda, abre outra porta e ora por essa situação. A Deus pertence a vingança, não é a nós. A própria palavra de Deus fala que nós devemos orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Porque a nossa justiça própria, ela é trapo de imundícia. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Entrega essa situação de abandono, de rejeição, de maus tratos. Essa situação onde você foi prejudicado ali por alguém, onde alguém te passou a perna, te fez mal, e você perdeu sua porta de trabalho. Você perdeu o seu sustento, perdeu a sua empresa, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te ajudar a se erguer, se levantar, o Senhor vai te sustentar. Deus é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo vê. Ele tá te vendo, ele tá me vendo. Ninguém quer ver um sonho morrer. Ninguém quer ver um casamento se acabar. Ninguém casa pra se separar, pra se divorciar. Ninguém começa uma empresa pra uma empresa falir. Ninguém quer um filho e uma filha para ele morrer, para ela morrer. Ninguém. É uma situação muito difícil, muito delicada. É. E você vai falar para mim, Karine, mas eu era uma pessoa certa. No caso do casamento, né? Eu era uma pessoa correta, eu tinha caráter, eu não traí ele, eu não traí ela. Eu cuidava da casa, eu cuidava dos filhos, eu ajudava, eu era parceiro, eu ajudava a sustentar a casa. Eu estendia a mão. Né? Eu sempre tratei ele bem, sempre tratei ela bem, aconteceu isso, não é culpa minha, tudo bem, Deus sabe, Deus tá vendo, não é culpa sua, não é culpa, não é? Mas Deus, ele vai entrar com providência, ele vai entrar com a boa mão dele a seu favor. Porque você, se você realmente é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, de caráter, é uma pessoa que não tá fazendo mal pro outro, que não tá em pecado, não tá em brecha, Deus vai pôr a boa mão dele ao seu favor. Ele tá te vendo, ele tá me vendo. Assim como ele viu Agar e Ismael naquele deserto. E depois, se você for estudar Gênesis 17, 18, você vai ver que Ismael cresceu e se tornou uma grande nação, como Deus tinha prometido para Agar em Gênesis 16. Não é o fim do mundo acabar um relacionamento. É difícil? É difícil. É doloroso? É doloroso. A gente passa por um luto? Passa por um luto. Não é o fim do mundo você perder o seu emprego. Não é o fim do mundo você perder a sua empresa. Não é. O seu ministério. Talvez você tenha que recomeçar. Você tinha um ministério. Alguém se levantou contra você. Pessoas ali que eram para ser pessoas de Deus, para te ajudar, para orar por você, para te apoiar. Foram ali instrumentos na mão do inimigo. E causaram feridas em você, te entristeceram, te prejudicaram, levantaram falso testemunho, e você acabou saindo ali daquela igreja e tendo que deixar aquele ministério que por anos você trabalhou para estar ali.
Mas Deus, ele está vendo. E Deus vai te reconstruir em outro lugar, se for da vontade do Senhor. Ou até mesmo novamente nesse lugar. Porque Deus é um justo, Deus é justo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E a boa mão dele está sobre a nossa vida, desde que nós estamos em integridade, não estamos em pecado, não estamos em brecha, desde que nós estamos fazendo aquilo que é correto diante do Senhor, a boa mão dele vai estar estendida sobre nós. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Tu tem um Deus que te vê, que está te vendo, que está vendo toda essa situação que você está passando. E no tempo de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Assim como se cumpriu sobre a vida de Agar e de Ismael, Ismael se tornou uma grande nação, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a criação dos seus filhos, sobre a sua futura descendência, porque Deus, ele é fiel àquele que lhe promete. Deus é fiel às suas promessas. Aquele que te prometeu garante para você a promessa. Bom, espero que você de alguma maneira tenha sido abençoado através dessa palavra de hoje, abençoada através dessa palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Tchau e até o próximo vídeo.